Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade no comentário em 2 Crônicas, agora capítulo 31 e 32, continuando a história de Ezequias. O cronista gosta muito de Ezequias, ele dedica 4 capítulos para falar da reforma que Ezequias fez, como abriu a casa de Deus e como ele restabeleceu o culto, as ordens das turmas, dos levitas, dos sacrifícios, a Páscoa que Ezequias celebrou no capítulo de número 30 de 2 Crônicas. Tudo isso serve para a nova geração que tinha voltado do exílio da Babilônia entender como é importante o culto ao Senhor, o acender das lâmpadas, os sacrifícios da manhã, da tarde, as festas que o Senhor havia ordenado, como a Páscoa, a festa das semanas, que também é o Pentecoste, a festa dos tabernáculos, que era celebrado no 7º mês, como o dia da expiação, Yom Kippur. Então, Crônicas possui 36 capítulos, 822 versos, e nós já estamos quase terminando, só falta 6 capítulos, possivelmente mais 3 programas, que nós aqui comentamos cada 2 capítulos um programa. E agora nós vamos entrar em 2 Crônicas, capítulo 31. Diz assim: e acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas. Olha só, os israelitas depois da Páscoa saem quebrando tudo que é as estátuas. Cortaram os bosques, derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para sua possessão, para as cidades deles. Olha que avivamento tremendo, como Ezequias trouxe de volta o povo a Deus. O povo estava determinado agora a servir ao Senhor, tirar os bosques, tirar as idolatrias, quebraram por todas essas cidades as estátuas, cortaram os bosques e altos e altares por todo Efraim, por todo Benjamim, Judá, Manassés. Um verdadeiro avivamento que trouxe ao povo. Capítulo 2, capítulo 31, verso 2, agora, capítulo 31, verso 2. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, como Davi havia feito, né? Estabelecido turmas e de sacerdotes e levitas segundo as suas turmas, e cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrar e louvar e cantar às portas dos arraiais do Senhor. Então ele vai restabelecer as turmas de cantores para estar louvando, como Davi fez, para que o nome do Senhor seja adorado em todo o tempo. Verso 3, também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos. Então os animais do rei foi designado para os holocaustos e para os holocaustos da manhã e da tarde. Então de manhã sacrificava, à tarde sacrificava, e para os holocaustos dos sábados e das festas da lua nova e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. Aqui é uma completa restauração de eles estarem dispostos a fazer todos os sábados, luas novas, solenidades, sacrifício da manhã e da tarde. O rei dispôs isso e ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas. A parte deles eram os dízimos, né, que eles traziam para os sacerdotes e levitas, para que se pudesse dedicar à lei do Senhor. Uma completa restauração Ezequias está fazendo. Diz que desde os tempos de Salomão o povo não se alegrava desse jeito. É um completo retorno ao Senhor, não é? Note que a Síria já tinha estava tomando o reino do norte. Essa dedicação
leva e atrasa também que Judá vá ao cativeiro. Então, essa rededicação para que pudesse dedicar a lei do Senhor. Verso 5. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, e de mosto, e de azeite, e de mel, e de toda a novidade do campo. Era comum, os primeiros frutos, as primícias eram os primeiros frutos, eles entregavam para Deus, né? E isso era usado para os sacerdotes. Então vão trazer as primícias do trigo, do mosto quer dizer da uva, do azeite, do mel, né? Que eles também tinham cultivação de abelhas para produzir mel, e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. O povo já não dizimava há muito tempo. Agora o povo começou a dizimar de novo, começou a trazer, e houve abundância para os sacerdotes, para os levitas. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá também, trouxeram o dízimo das vacas e das ovelhas, e o dízimo das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. O povo todo começou a cooperar, o povo todo começou a dar, conforme tudo que estava determinado na lei. O povo foi restabelecida, a comunhão foi restabelecida, então as ofertas, os dízimos, as primícias que pertenciam ao Senhor. Verso 7, no terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Então vão acumulando montões e dando ao Senhor. Verso 8, vindo pois Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel, os montões e coisas que eram dadas para a casa do Senhor. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões, e Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou dizendo: desde que essa oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer, e de que se fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou essa abastança. Não é isso que dizia dos dízimos, né? Para que haja maior abastança, para que eles dessem. Começaram a dar, começou a haver abundância, abastança, tanto para o povo quanto para os sacerdotes, especialmente na casa do Senhor. Então disse Ezequias que se preparasse câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Essas câmaras era para guardar o tesouro, os dízimos do mosto, o dízimo das olivas, o dízimo que era trazido do trigo, da cevada, aqueles montões que fosse guardado nas câmaras na casa do Senhor. E ali meteram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas, e isso estava a cargo de Conanias, o levita maioral, e Simei, seu irmão, o segundo. Olha a ordem como é colocada. Esse Conanias, ele se torna o tesoureiro da casa de Deus, o levita maioral, Simei, seu irmão, o segundo, e Jeiel, e Azarias, e Naate, e Azel, e Jerimote, e Josabade, e Eliel, e Ismaquias, e Maate, e Benaia, eram superintendentes sob a direção de Conanias. Olha quantos superintendentes tinha aqui, né, para tomar conta de tudo aquilo que o povo dava para a casa do Senhor Deus, não é? Então, eram muitos aqui, ó. Vamos lá, Jeiel, no verso 13, falando, né, dos os Conanitas. O nome Conanitas quer dizer Jeová estabelece. Esse era o levita maior, o Conanias, né, que era o levita maior que Jeová estabelece. Simei, quer dizer famoso, e aí nós temos esses nomes aqui, ó. Jeiel significa Deus consola.
Azarias, a quem Jeová fortalece. Naate, repouso. Azael, Deus o fez. Jerimote, elevações. Josabade, Jeová concedeu. Eliel, Deus é Deus. E Ismaquias, Jeová sustenta. Maate, instrumento de pressa. Benaias, filho do Senhor. Então esse era o nome desses superintendentes que estavam sob o comando de Conanias. E Coré, filho de Iminá, o levita, e Coré quer dizer calvície, filho de Iminá, felicidade. O levita, porteiro da banda do Oriente, estava carregado das ofertas voluntárias a Deus, para distribuir as ofertas alçadas do Senhor e as coisas santíssimas. Então, foi restabelecida a Páscoa, foi restabelecida as festas, os sacrifícios, os dízimos, as primícias, os superintendentes dos cargos que guardavam os tesouros das coisas santíssimas. Verso 15, debaixo de suas ordens estava Éden. Éden quer dizer deleite. Éden e Miniamim. Miniamim, esse nome quer dizer a mão direita. E Jesua, quer dizer Jeová e salvação. E Semaias, Jeová tem ouvido. E Amarias, Jeová prometeu. E Secanias, que quer dizer Jeová habita. Nas cidades dos sacerdotes, para distribuir com fidelidade aos seus irmãos. Todos esses eram superintendentes, distribuía as ofertas segundo suas turmas, tanto aos pequenos como os grandes, além dos que estavam contados pelas genealogias dos varões da idade de 3 anos e daí para cima, a todos que entravam na casa do Senhor, para a obra de cada dia no seu dia, pelo seu ministério, nas suas guardas, segundo as suas turmas, tudo organizado, as ordens, as turmas que entravam para ministrar. E os que estavam contados pelas genealogias dos sacerdotes, segundo a casa de seus pais, como também os levitas, da idade de 20 anos. Normalmente, eles serviam da idade de 30 anos, Davi abaixou para que começasse a servir da idade de 20 anos, e daí para cima, nas suas guardas, segundo suas turmas. Como também, conforme as genealogias, com todas suas crianças, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas, por toda a congregação, porque com fidelidade eles santificavam nas coisas consagradas. Então, para o sacerdote, para os levitas, era importante a genealogia da família que vinha para provar que era da descendência de Arão, e assim podia servir. Tanto é que eles dão os nomes, muita organização do próprio cronista em citar os nomes, nome por nome. Também dentre os filhos de Arão haviam sacerdotes nos campos dos arrabaldes das suas cidades, e em cada cidade homens que foram contados pelo seu nome para distribuir as porções a todo varão entre os sacerdotes e a todos que estavam contados pela genealogia entre os levitas. E assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Está vendo? Ezequias estabeleceu isso. A Bíblia diz que ele fez o que era bom, o que era reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar seu Deus, com todo o coração o fez e prosperou. Não é? Então Ezequias tinha o coração voltado para realizar o culto ao Senhor. E por isso, Ezequias é considerado um bom rei. Um rei que restabelece o culto, a ordem, a organização. Não é? Deus tem que vir primeiro. Por isso que a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se Deus é primeiro, se Deus é estabelecido como primeiro,
as outras coisas vão caindo no seu lugar. É o que nós vemos aqui no capítulo 31, os dízimos, as ofertas sendo restabelecidas. Vamos para o capítulo 32. Senaqueribe invade Judá. Vai haver aqui uma luta, mas não porque Ezequias desobedeceu. Os outros reis eram cercados pelos inimigos por desobediência. No caso aqui de Ezequias, ele era obediente. Aqui vai ser uma prova e Deus vai dar uma grande vitória. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Senaqueribe, o rei da Síria, já tinha conquistado o reino do norte e achou que ia ser da mesma forma com o reino do sul. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus varões, para que se tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Por que tapar a fonte das águas? Porque assim, quando o exército chegasse, não teria as águas, eles não poderiam ficar muito tempo ali, eles teriam que se retirar. Então a ideia foi tapar a fonte das águas de fora, só deixar a água dentro da cidade. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro, que se estendia por meio da terra. E disseram, porque viriam os reis da Síria e acharia tantas águas, não é? Então a ideia era tapar, evitar que os reis da Síria viessem, encontrassem água, e aí faltando água para o exército e para os seus animais e montaria, os cavalos e tudo, eles teriam que, não poderiam durar muito tempo ali, teriam que se retirar. E ele se fortificou e ele ficou todo o muro quebrado, até os muros quebrados eles edificaram, até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Então Ezequias vai se preparar, de fato, para a guerra, vai edificar um outro muro para fortificar, até a cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-se na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo, esforçai-vos e tende bom ânimo. Essa é uma expressão já desde o livro de Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Essa expressão repete diversas vezes na Bíblia, não é? No livro das crônicas, no livro dos juízes, livro dos reis, como nós vimos. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. 2 Crônicas 32:7 lembra Romanos, que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Expressão de Paulo, não é? Aqui, 2 Crônicas 30, maior é o que está conosco do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Nada como ter o Senhor do nosso lado. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor para ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Ezequias também era um grande motivador do povo, confiava, compartilhava a sua fé com o povo e o povo descansava, porque cria que o Senhor de fato estava com eles e como estava mesmo. Verso 9, depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou a seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laques com todo o seu domínio. A Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá estava em Jerusalém, dizendo, então, o rei da Síria ficou em Laques, mas ali
em Jerusalém, estava Ezequias e estava dizendo, vamos ver o que Senaqueribe diz. Assim disse Senaqueribe, rei da Síria, em que confiais vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Ele está desafiando, né? Ele estava em Jerusalém, por que vocês estão tão confiados que vocês ficam aí? Porventura, não vos incita Ezequias para morrerdes da fome e a sede, dizendo, Senhor, nosso Deus vos livrará das mãos do rei da Síria, não é? Senaqueribe aqui vai fazer o papel do inimigo, tentando roubar a fé do povo. Não é? O papel do Satanás é esse. Ezequias tinha dito para confiar no Senhor, e ele falou, vocês estão confiados no Senhor, ele não vai livrar da mão do rei da Síria, tentando roubar a fé do povo. Verso 12, não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos, seus altares, e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante do único altar vos prostrarei, sobre ele queimarei incenso. A fama de Ezequias ter tirado todos aqueles ídolos, todas aquelas coisas, era grande. E será que ele pensou que Ezequias, ao fazer isso, tinha enfraquecido o povo, que agora o povo só tinha um Deus, um altar, e não tinha os outros deuses para livrar? Olha o engano de Senaqueribe, não é? E disse, ele impediu vocês de adorar os outros deuses, e agora? Não sabeis vós que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Ele está falando, né? A sua fama, o que eles tinham feito com os outros povos. De fato, os assírios tinham tomado o reino do norte, tinham tomado outros reinos, mas com Jerusalém vai ser diferente. Com a confiança de Ezequias no Deus que livra, é diferente. Porventura, puderam de qualquer maneira os deuses das nações, aquelas terras, livrar a sua terra das minhas mãos? Ele está confiado que assim as vitórias que ele já teve, que Jerusalém vai ser fácil tomar. Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Ah, Senaqueribe está confiado. As outras nações ele tinha ganho, só que as outras nações, os deuses deles eram ídolos, né, de madeira, de pau, de pedra. Mas aqui é diferente, ele está lidando com o Senhor, ainda mais que Ezequias restabeleceu o culto e a confiança no Senhor. Verso 15. Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dei crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vós poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Ele está, Senaqueribe, muito confiado que ninguém pode livrar, nem os deuses daquelas nações. Mas ele vai descobrir o Senhor aqui. O Senhor que livra e não precisa de exército para livrar. O Senhor que manda um anjo e toma conta da situação. Olha só, também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Então eles estavam blasfemando contra Deus e contra Ezequias. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo, assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Ele está confiante que a batalha é dele, que ele vai ganhar. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém que estava em cima do muro. Né? Então eles falaram tudo aquilo em judaico para todo mundo ouvir. Aí, e para os atemorizarem e os perturbarem para tomarem a cidade. Olha a tática dele. A tática dele é o medo, né? Por medo tirar a confiança. Não é a mesma tática de Satanás roubar a nossa confiança, nos colocar medo, não é? Nos levar a não confiar que o Senhor pode nos livrar
é essa mesma tática. Olha só, verso 19. E falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Sim, os deuses dos povos da terra era obra das mãos dos homens, mas o Senhor Deus, o Deus de Israel, é diferente. Ele não é o Deus visível, ele é o Deus invisível, ele é o Deus vivo. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías aqui aparece pela primeira vez, agora no capítulo de número 32, verso 20. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Eles começaram a orar e clamar ao céu. Como é bom orar, clamar, e Ezequias era um homem de comunhão, de oração. Nós vamos ver isso em vários momentos da vida de Ezequias, naquela Páscoa, no capítulo de número 30. Ezequias orou para que Deus aceitasse o povo e Deus ouviu a oração. Agora Ezequias vai orar de novo. Quando Ezequias também adoece, ele vai orar. Mas então, Ezequias é um homem de oração. E oraram por causa disso e clamaram ao céu, tanto Ezequias como o profeta Isaías. Então, o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E esse tornou com vergonha o rosto à sua terra, entrando na casa de seu Deus. Os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. Não é? Aqui não diz a quantidade que foram mortos, mas pelo anjo, mas no livro de Reis nos diz que foi 185 mil soldados. Aqui nos diz que foram os varões valentes, os príncipes, os chefes, foram tudo mortos. E ele voltou para sua terra com vergonha. E entrando na casa do seu Deus, lá para os mesmos que descenderam dele, quer dizer, seus próprios filhos, o mataram ali à espada, a Senaqueribe. Assim livrou o Senhor a Ezequias. Olha que coisa maravilhosa. O único verso Deus precisa para livrar. É interessante se você estudar esse capítulo, você vai ver que o rei da Senaqueribe, rei da Síria, começa a falar no verso 11 e fala até o verso 18, blasfemando, protestando, dizendo que Ezequias não pode, que as outras... Falou. No verso 21, no verso 20, é interessante que Ezequias e o profeta Isaías oram. E no verso 21 vem a resposta. Um anjo e acaba com tudo, inclusive com Senaqueribe. Um único verso descreve o fim daquele grande exército e o fim desse rei tão arrogante, que falou muito aqui. Deus não precisa falar muito. Deus manda um anjo e age. E a gente também não precisa responder aos nossos inimigos. O que a gente tem que fazer é como Ezequias, ir orar e entregar nas mãos de Deus. Verso 22, assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém, das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos e de todos os lados os guiou. Que bênção, que maravilha esse Deus que guia o seu povo. E muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias. Quando o rei caía na graça do povo, dos vizinhos, eram trazidos presentes e preciosas coisas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Senaqueribe tinha feito estrago em todas as nações. Quando chegou em Jerusalém, a coisa foi diferente. Ali o Senhor agiu, caiu aquele grande exército dele. Aí todas as nações olharam para Ezequias como o salvador delas, não é? Como o rei que livra as outras nações. Assim será com o Messias. Quando ele vier, ele é o rei que livra todas as nações.
e todos irão adorar. Todos traziam presentes, coisas preciosíssimas a Ezequias. Verso 24, agora do capítulo 32. Naqueles dias Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou. Problema de nós exaltarmos o coração. Eu digo, o orgulho derrubou um anjo. Quanto mais os reis, caíram também, toda vez que se exaltava o coração. Se exaltou pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Aqueles 15 anos que Deus estendeu de vida a Ezequias, seu coração se exaltou, não se lembrou da beneficência. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre ele nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância. Note que Salomão também, mas Ezequias aqui é quase como um segundo Salomão em 2 Crônicas. Teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e fizeram tesouros de prata e de ouro, e de pedras preciosas, e de especiarias, e de escudos, e tudo o que se podia desejar. O reinado de Ezequias está sendo próspero, Muita coisa, ele teve que se humilhar também, porque o seu coração se exaltou. Também armazéns para a colheita do trigo, e do mosto, e do azeite, e estrebarias para toda a casta de animais, e currais para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus tinha dado muitíssima fazenda. O rei Ezequias era um rei fazendeiro, Tinha muitíssima fazenda, muitíssimos animais. Lembra que ele tinha determinado animais para o sacrifício? Deus abençoou, e Ezequias então agora tem muito mais do que ele tinha oferecido. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Guiom e fez correr por baixo para o ocidente, na cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a terra. Ele tapou o manancial e fez a água correr quase como por um túnel. Foi o que Ezequias fez. Ele prosperou em tudo. Então ele tapou isso e fez as águas correrem por baixo, em Guiom. As águas de Guiom ele fez desvio por baixo. Contudo, no negócio dos embaixadores, dos príncipes da Babilônia, que a Babilônia está começando a se formar, eles foram visitar Ezequias depois que ele sarou da sua doença, e aí, nesse negócio, o profeta Isaías o repreendeu. Aqui o cronista omite algumas coisas, mas está nos contando. Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo. Deus desamparou para o tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Deus põe o homem à prova, Deus sabe o que há no coração, mas é para que o próprio homem saiba o que há no seu coração. Quanto ao resto dos atos de Ezequias e as suas beneficências, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías. Isaías fala bastante de Ezequias, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Então Ezequias vai ter sua história contada no livro dos reis, segunda Reis, no livro do profeta Isaías e aqui no livro das crônicas, E dormiu Ezequias com seus pais e o sepultaram no mais alto do sepulcro dos filhos de Davi. Ezequias, até na hora da sua morte, teve um lugar de honra. E todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar.
Com isso, conclui o capítulo 32. Agora nós vamos voltar para o capítulo 33, a idolatria de Manassés. Não é? Manassés vai ser um rei terrível. Vai reinar muito tempo, 55 anos, e vai cometer muitos pecados sérios mesmo contra o Senhor. Amém? Mas Ezequias foi um excelente rei. Depois de Salomão, vê que o cronista até usa a alegria que havia no tempo de Salomão, tornando em Ezequias. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Ajude-nos a divulgar esse canal, porque é o único canal que comenta a Bíblia para você capítulo por capítulo, verso por verso. Há bons canais no YouTube, mas se você quer aprender a Bíblia sistematicamente, esse é o canal. Pastor Eugênio Piacentini. Ao entrar, clique no playlist e ali está organizado todos os livros da Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso. Deus te abençoe. Nos ajude a divulgar e não esqueça de pôr o sinal de joinha se você gostou do vídeo. Deus te abençoe. Amém.